HIV, AIDS. Durante muito tempo, essas duas palavras foram o bicho-papão da humanidade. Talvez você, jovem gafanhoto que está me vendo, não tenha vivido esse momento, mas saibam que para nós, pessoas com um pouquinho mais de idade, essa não é a primeira pandemia. Nós vivemos uma outra pandemia, que na época deu muito medo, porque era uma doença grave, incurável e que matava 100% das pessoas que pegavam ela. Só que mais de 30 anos se passaram e a AIDS, ou melhor, a SIDA em português, se tornou outra coisa, outro tipo de doença. Uma doença crônica, tratável, que a pessoa geralmente quando descobre que tem ela, tem como fazer acompanhamento pro resto da vida e ter uma vida normal. Só que daí certas pessoas começaram a vir pra internet falar besteira e velhos mitos, velhas lendas acordaram de novo. Então, deixa eu fazer o trabalho do divulgador científico, que é consertar as cagadas que outras pessoas disseram. E vamos falar sobre os mitos e verdades sobre HIV e AIDS. E quem sabe você não descobre que os seus conhecimentos sobre essa doença não estão tanto quanto defasados. Que é a grande coisa, né, dessa doença que separa ela praticamente de todas as outras? Pois bem, é que o alvo desse vírus, a célula do nosso corpo que ele costuma se infectar, entrar dentro para fazer cópias dele, que é o que todo vírus faz, é justamente os nossos glóbulos brancos. E não é só qualquer tipo de glóbulo branco, é meio que o maestro da orquestra toda. Mas eu tenho quase certeza que isso que eu estou falando você já sabia. A AIDS foi uma doença que marcou tão profundamente a nossa história, a nossa sociedade, que começou a aparecer em tudo quanto é livro, filme, música, várias pessoas famosas morreram dele. Então, essas coisas que eu estou falando são basicamente de domínio comum. Vamos entrar naquelas coisas que realmente o pessoal diz e não é tão verdade assim, e coisa que parece mentira, mas é verdade. Verdade é o mito número 1, que a AIDS pode demorar anos para se manifestar. Verdade, mas muita coisa mudou de uns tempos para cá. Quando eu era moleque e entrei na faculdade de medicina, a gente sabia que a pessoa que tinha adquirido HIV podia ficar vários anos sem a doença surgir, manifestar. Meio que o vírus ficava dormindo nos glóbulos brancos e não causava a doença. Só que antigamente você só começava a tratar a pessoa quando ela começava a ter a doença. Há muitos anos isso já mudou. Quanto antes você descobrir que tem o vírus e quanto antes você começar o tratamento, melhor. O que acontece é, quanto mais tempo a pessoa passar com a doença em remissão, com a carga viral indetectável, quer dizer, praticamente nenhum vírus no sangue, menos chance dessa doença complicar ou dos vírus causarem mutações que criam resistência aos remédios. Mito e verdade número 2. A AIDS tem cura. Se fosse lá nos anos 80, podia ser AIDS não tem cura. Mas agora começou a aparecer essa coisa de que tem pessoas que se curaram. É verdade. Mas em partes. Sim, nós já temos relatos ao longo da história de pessoas que se curaram, né, do HIV e por motivos que a gente desconhece, como, né, o jogador de basquete americano Magic Johnson. E no ano de 2020 foi declarado o primeiro caso cuja terapia foi feita para cura e a paciente se tornou curada. Ela não tem mais o vírus no corpo dela. Mas foram anos e anos de tratamento. E foi um ou outro caso até agora relatado. Então, não. Quando você vai passar num infectologista e começar a fazer acompanhamento porque você descobriu que você é soro positivo, aquele tratamento não está ali para curar você. Até o presente momento, o tratamento que a gente tem para HIV é um tratamento de remissão. São várias medicações que servem para manter o vírus quieto, cargas praticamente indetectáveis, tipo 1 ou 2 só na nossa circulação, e que faça que a doença, né, a AIDS, não surja. Mito e verdade número 3, que graças a todos esses avanços tecnológicos, a AIDS se tornou uma doença que você pode tratar tranquilamente a vida toda sem grandes preocupações. Mais ou menos. Eu diria que dessa maneira que eu acabei de falar, mito. Entenda, avançamos muito no tratamento do HIV e da AIDS. No caso, a gente criou uma classe nova de drogas só para tratar essa doença. Antes dela, a gente não tinha praticamente muita coisa que conseguisse evitar que os vírus se multiplicassem no nosso corpo. Tem vídeo meu aqui falando sobre isso. Mas entenda que ainda são medicamentos, ainda tem efeitos colaterais. E quando você fala de tratamento pela vida toda, você está colocando aquele risco da medicação pro resto da sua vida. Então, se por um lado, pessoas que descobrem soropositivas têm tratamento e conseguem ter uma vida normal, por outro lado, não é para a gente ficar banalizando a coisa e achar que ela é, sei lá,
que nem um resfriado, que nem uma micose que volta e meia você vai lá e passa um remedinho e tá tudo bem. Mito número 4. Camisinhas são desnecessárias. Afinal de contas, você tem remédio que se você tomar, você não pega o HIV. Você lembra que eu tava falando sobre banalizar a coisa? Infelizmente, tem pessoas que pensam exatamente assim como eu estou falando, e isso não é brincadeira. O fato é, existem medicações que a gente chama de profilaxia pós-exposição. O que quer dizer isso? É um remédio que eu tomo depois que eu passei por um momento que eu podia ter pego uma doença para não pegar a doença. Que nem quando a pessoa é mordida por um cachorro na rua e toma a vacina da raiva para não pegar a raiva. Então, sim, nós temos medicações para profilaxia pós-exposição. Remédio que você toma depois que você, sei lá, teve uma relação que a camisinha estourou, que você é um profissional de saúde e se furou com uma agulha, daí você vai lá e toma esse remédio para diminuir muito o risco de você pegar o HIV. Então é óbvio, mais uma vez, não dá para banalizar a coisa, porque também são medicamentos e têm seus efeitos colaterais. Não é para você começar a sair por aí transando sem camisinha, porque basta tomar um remedinho no dia seguinte que tá tudo bem. Até porque, já que estamos falando de dia seguinte, não é só HIV que você pode pegar durante uma relação sem preservativo, né? Se você é soropositivo, o buraco é mais embaixo. O que você não quer é pegar outras doenças, porque afinal de contas, o que a AIDS faz é abaixar a tua imunidade. Então imagina se a sua AIDS entra em atividade e você pega uma sífilis. Daí o negócio fica feio. Tá, Adriano, mas também quem é soropositivo tem que usar camisinha para não passar pros outros, não é mesmo? Pois é. Aí vem outra polêmica. A gente já sabe por alguns estudos que as pessoas que são soropositivas, mas estão com carga viral indetectável, não estão passando a doença. Por isso, a recomendação hoje atual é essa. Se você é soropositivo e você está com a sua carga viral indetectável, o risco de você passar para o seu parceiro é bem pequeno, para não dizer zero. Então, se ele sabe disso, ele está consentindo com isso, vocês podem ter relações sem camisinha. Até porque pode ser uma situação onde é um casal que está querendo engravidar, tanto faz. Mas é importante ambos saberem do risco, porque afinal de contas, você pode sofrer uma traição e o seu parceiro pode trazer uma doença para você. Como eu disse, você não quer outra doença. Por isso, cada caso tem que ser visto individualmente. Mito número 5, nunca vai ter uma vacina para HIV. Ele era mito até semana passada. O que acontece é, lembra que eu falei que uma mesma pessoa pode ter várias variantes? Como é que você vai fazer uma vacina que pegue tudo isso, pegue as variantes todas que tem por aí fora? Por incrível que pareça, a tecnologia que está auxiliando na Covid-19 também parece ser a que vai resolver esse problema que era tido como insolucionável. Uma vacina também produzida pela AstraZeneca, com uma tecnologia similar à vacina da AstraZeneca para a Covid, está usando um vírus cavalo de Troia que tem dentro do DNA dele centenas de fragmentos de milhares de tipos de vírus HIV diferente. Então foi um trabalho duplo. Eles conseguiram achar alguns pontos incomuns, a centenas de tipos de variantes de HIV diferente, e conseguiram colocar todos esses pontos incomuns num único adenovírus para poder fazer a vacina. E ela está tendo resultados promissores. Mas é uma vacina que ainda está em fase de teste. E ao contrário da Covid, nós não estamos tendo uma pandemia de HIV. E daí vocês começam a perceber a diferença que foi entre produzir as vacinas da Covid durante a Covid e outras vacinas. Até você conseguir dar essa vacina do HIV para milhares de pessoas e até você acompanhar esses milhares de pessoas e, 200 delas desenvolverem a doença, pode levar anos. E é isso, pessoal. Eu sei que é um tema que traz muitos problemas, porque traz junto com ele um preconceito terrível. Eu não sou um especialista, estou trazendo aqui o conhecimento básico que eu acho que todo mundo deveria ter, e até para desmentir algumas coisas que, como eu disse, certas besteiras ditas pela internet voltaram a fomentar. Por isso, deixa aqui o seu like. Coloca nos comentários a parte do assunto que você acha que eu devia ter abordado que eu não abordei, críticas, sugestões, reclamações, como estou dirigindo, e é óbvio, sempre, se você conhece algum amigo que está falando besteiras sobre esse assunto, passe para ele esse vídeo. Se chegar no Planalto, não é culpa minha.